Vamos voltar lá para Portugal, Piotr. Refizemos contato, estamos mais uma vez aqui, assim como no início da nossa transmissão, com o Alexandre Garcia, ao vivo, direto de Portugal, já na noite portuguesa, lá na Europa. Queria te ouvir, Alexandre, que destaca e te agradou a abordagem dos parlamentares, do ex-presidente Bolsonaro, de todos que estiveram presentes nesse evento, Alexandre? O Piotr levantou a bola do artigo 53, eu queria complementar, dar mais uma informaçãozinha a respeito que eu obtive num maravilhoso café da manhã na casa do jurista Ives Gandra Martins, aí em São Paulo. Ele me explicou o trabalho que deu botar o quaisquer opiniões, quaisquer palavras. Eles são invioláveis por quaisquer, não importa o quê. Discutiram muito isso. Por quê? Porque não é a inviolabilidade da pessoa física, do deputado ou do senador. É o que eles representam. O senador representa um estado inteiro. O deputado representa milhares de eleitores, todos fontes do poder. Então, é a fonte do poder que tem, naturalmente, essa possibilidade de usar quaisquer palavras. E está na Constituição também para a fonte do poder. Está lá no artigo 5º, inciso 4º. É livre na manifestação do pensamento, vedado o anonimato. E lá no 220, sobre a informação, diz que ninguém pode fazer lei alguma que seja obstáculo à liberdade de informação. Está na Constituição, gente. E está mais, é vedado qualquer censura artística, política, institucional, qualquer censura. Isso está sendo obedecido? Não. Quem desobedece isso? O guarda da Constituição, o zelote da Constituição, o zelador da Constituição. Gente, é isso que leva as pessoas para a rua. Eu diria, vocês estavam analisando aí a fala de cada um, eu diria que o principal personagem dessa Avenida Paulista foi o povo, origem do poder, o povo brasileiro, que ao estar presente lá está sendo eloquente. A eloquência da sua presença, da sua vibração, da sua vontade, da sua opinião. Não precisa dizer nada. Né? Seus representantes estão falando lá no palanque, né? no carro de som, mas a presença do povo. Ninguém foi carregado ali, ninguém foi lá para receber um sanduíche, ninguém foi com um ônibus oficial para ir lá, ninguém foi porque foi dispensado do ponto, foi lá para demonstrar a vontade de ver a Constituição cumprida. No mesmo São Paulo que deu sangue, em 1932, para ter uma Constituição, que foi eliminada depois, em 10 de novembro de 1937, pelo ditador Getúlio Vargas, que eliminou a Constituição e passou a legislar ele próprio através de decretos que eram leis, decretos-leis. O povo que repete a história ou vai ser tragédia ou vai ser uma farsa. A gente está repetindo o Estado Novo, do Getúlio, que foi copiado daqui de Portugal, do Salazar, 1933. É a história reescrita como farsa ou tragédia. Né? Eu disse lá no início da cobertura, uma hora e meia antes de começar, qual foi o motivo que trouxe essa gente toda? Foi o Bolsonaro? Foi o PL? Foi a eleição de outubro, a eleição municipal? Não, foi o próprio Supremo. Foram atos de ministros do Supremo lá em frente, à frente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, ou no próprio Supremo. Começou lá com o julgamento de Dilma, que já foi rasgado o parágrafo único do artigo 52 da Constituição. O ministro Fux, quando assumiu a presidência do Supremo, preocupado, disse: olha,
a gente está aceitando uma ação que está sendo deletéria contra o Supremo, está destruindo o Supremo, disse o ministro Fux ao assumir a presidência do Supremo, ao aceitarmos aqui dentro ações que deveriam ser resolvidas nos plenários políticos próprios pelo voto. Aí ia lá o senador, né, ia saltitando para lá e entrava com mais um pedido, já que ele não tinha voto, a rede não tinha voto, ok, o Supremo virava o braço forte de partido que não tinha voto no colégio próprio, no plenário próprio, que é Câmara e Senado. Esses são os plenários políticos. O Supremo, desculpa, ministro Barroso, mas o Supremo não é um tribunal político. Se fosse um tribunal político, estaria repetindo os tribunais políticos que nós tivemos por aí, né? Inclusive lá na Alemanha, no início da década de 40, ficou feio para os alemães de Goethe, né? Mas aí, depois disso, derrubou 3 vezes a tentativa de ter comprovante para o voto, para ter uma apuração transparente, como é todo serviço público, regido pelo artigo 37 da Constituição. O povo tem que entender a apuração. Como já determinaram tribunais europeus, o povo precisa entender o processo de apuração, né? Se não entende, fica a dúvida. Derrubou 3 vezes. A última vez tinha 71% dos votos dos congressistas e um ministro do Supremo derrubou, depois 8 votaram e mantiveram derrubado. Ficou a dúvida, né? Depois veio, antes do 8 de janeiro, veio a pandemia. E suspenderam direitos e garantias individuais, que são cláusula pétrea. Direito de ir e vir, liberdade de reunião sem armas, né? A manifestação do pensamento, inclusive, não, você só pode pensar isso, você tem que dizer que não tem tratamento, deixa as pessoas morrerem. Era isso que estava acontecendo. Não pode ficar na praça, não pode ficar na praia. Ainda tinha os coleguinhas dedo duro. Mas tinha uma pessoa na praia, tem que prender. Tem um pipoqueiro vendendo pipoca, tem que prender. E o Supremo garantiu tudo isso. Tudo isso, o povo foi recebendo essas informações, né? E, por fim, veio o 8 de janeiro, com prisões em massa, prisões a granel por atacado, sem individualizar que foi fulano que quebrou o relógio, fulano. Quebraram um vidro blindado lá que é inquebrável, não sei o que aconteceu, né? E coisas assim, né? Lá no Palácio do Planalto. Tem que identificar quem foi que entrou, quem foi que quebrou, quem foi que quebrou cadeira, jogou mesa no chão. As pessoas estavam passando lá. A moça de batom, que o Piotr citou há pouco, né? Se Lula tivesse com batom, estaria enrolado, né? E não com um triplex ou sítio em Atibaia, né? Mas, enfim, todas essas coisas pesaram para fazer o povo encher a Avenida Paulista. Esse personagem que está sendo muito esquecido. Porque a Constituição diz que todo poder emana do povo. Os deputados e senadores são representantes. O chefe do Poder Executivo é eleito pelo voto. Depois, entre esses representantes, um indica e os outros escolhem ministros do Supremo. E está essa questão. Eles não são alcançados pelo Conselho Nacional de Justiça, apenas pelo Senado. E o Senado nada faz. Ainda lá na Câmara também tem uma tentativa de CPI de abuso de autoridade. Também são soluções para evitar essa tristeza toda do povo censurado, que de repente fica sem a sua voz. Está censurando todo mundo. Gente que não é culpado de coisa nenhuma, né? E ainda pode receber uma multa se buscar uma alternativa. São essas coisas que levam. E aí a gente vê, né, nesse mesmo 7 de setembro, a harmonia. Isso está na Constituição, a harmonia entre poderes independentes. O presidente Lula leva para almoçar os ministros do Supremo, para mostrar para o Brasil e para o mundo que ele apoia. O mundo já sabia, o Washington Post citou isso,
a FCC, a Anatel americana também citou isso, que que o Supremo faz tem apoio do presidente. Ele quer deixar claro que ele apoia sim, né? E que ele é agradecido por ter saído da prisão, ter se tornado candidato, né? Ter sido anulado o processo, né? Por uma questão de CEP. É isso que a gente está vendo neste 7 de setembro, data máxima do nosso país, aniversário do nosso país. Nasceu em 7 de setembro de 1822, né, e precisa de muita ajuda para conviver aí com esses 102 anos, né? Perdão, 202 anos de vida. Não podemos ficar velhinhos assim de repente, não. Temos que rejuvenescer o Brasil pela lei, pela ordem e pela democracia e pelas liberdades.